Nessa escola existe uma senpai que todos têm medo. Os garotos estão empurrando a limpeza para o prota, dizendo que ele era muito confiável. Como esperado do membro honorário do comitê de saúde, o prota só consegue rir ficando sem graça. Por ser bastante tímido, Kurosi não consegue dar a bronca que ele tanto quer nesses caras. É quando alguém se levanta da cama. Era a tão temível senpai que estava incomodada pelo barulho. Ela avisa que se eles não saíssem logo ela iria matar cada um deles. Os garotos se assustam e gritam que sentem muito enquanto correm. Como podem ver, ela era muito assustadora. A Aimiya senpai sempre vai para a enfermaria, provavelmente para matar aula. Como ele é membro do clube de comitê da saúde, às vezes ele fala com ela. Só tem um problema. A senpai sorri para ele o cumprimentando. Ela pergunta com graça se ele teve que limpar tudo sozinho de novo. O problema era que a senpai era sempre super Johnny com Kurosi. A senpai estranha seu comportamento e pergunta se estava tudo bem. Ele se ajoelha enquanto pensa que não pode suportar mais isso. A senpai se assusta por sua queda repentina. Mais uma vez, Kurosi pensa que tem uma senpai em sua escola que é sempre assustadora. Porém, por algum motivo ela é sempre gentil com ele. Ontem mesmo ela ajudou na limpeza. Então talvez ela não seja tão assustadora afinal. Mais à frente ele nota um grupo de garotos parados conversando. É quando outro alguém se aproxima. Era a senpai que manda eles saírem logo do caminho e os garotos rapidamente começam a correr de medo. Não, ela era bem assustada sim. É quando a senpai nota Kurosi ali parado e sorri para ele, questionando se ele não gostaria de ir para a escola com ela. Ele realmente não consegue entender o porquê ela é tão gentil com ele. Ele anda envergonhado ao lado da senpai, ele realmente acha isso muito estranho. As únicas interações que eles tiveram foi na enfermaria. Agora todos pareciam estar olhando para eles. A senpai realmente se destaca. Tomando coragem, Kurosi questiona o porquê a senpai é tão gentil com ele. Ela apenas sorri, perguntando o que ele achava. Não é possível. Será que ela está secretamente apaixonada por ele? A senpai corta seus pensamentos dizendo que é porque ele sempre faz a limpeza da enfermeira direitinho. Ela manda que eles se apressem pois o sinal já iria tocar. Isso dava uma sensação de perda e vitória ao mesmo tempo. Vitória? Que vitória! Não sobrou nada. Mesmo mandando eles se apressarem, a senpai ainda assim parou para ficar olhando um gatinho fofo na rua. Kurosi concorda que o gato é fofo, mas nessa hora dois garotos esbarram nele o derrubando. A senpai questiona se ele estava bem e os garotos se desculpam dizendo que estavam com pressa. Nesse momento a senpai segura sua camisa mandando ele pedir desculpas direito. Os garotos abaixam a cabeça pedindo desculpa e perguntando se ele estava bem. Ele promete que terá mais cuidado na próxima vez. Como esperado, a senpai super assustadora, os garotos vão embora rapidamente e a senpai pergunta preocupada se ele havia se machucado. Kurosi fica sem graça e pede desculpas por tê-la preocupado. Ele percebe que as mãos estão sangrando e a senpai se desespera. Ela nota que ali tinha uma praça e fala para ele ir lavar a mão. Parece que eles realmente esqueceram que o sinal já ia tocar. Enquanto Kurosi lava a mão sentindo dor, a senpai procura curativos em sua bolsa e ao achar, ela pede que ele se sente no banco por um momento. Ela acha graça dizendo que isso realmente parecia estar doendo. A verdade é que Kurosi não aguentava ter a senpai tão perto dele, suas mãos eram realmente macias. Kurosi estava no meio de sua puberdade, ela termina e nota seu olhar, questionando com um sorriso se estava tudo bem e ele rapidamente diz que sim enquanto cora. Ele nota que o curativo era bem fofo. Como o esperado, o professor está brigando que eles estavam 15 minutos atrasados. Kurosi fica preocupado enquanto a senpai parecia começar a se estressar. Kurosi rapidamente tenta explicar, mas o professor o para. Ele diz que tinham coisas mais importantes para se preocupar no momento do que com romance. A senpai está prestes a estourar quando sorri friamente e diz que não conseguiu ouvir o que ele disse, pois sua visão estava ofuscada pelo brilho de sua careca. O professor manda que eles fiquem até depois da aula para limpar. Kurosi pensa em como acabou sendo punido também. Ele pede desculpas para a senpai pois foi por sua causa que eles se atrasaram. Mas ela nega isso, dizendo que conseguiu dar um belo soco nele. Ela realmente era legal por não ter medo dos professores. Ela sorri enquanto se vira e diz que ir para a escola com Kurosi foi muito divertido. Ele cora enquanto pensa que, como esperado, a senpai era assustadora e fofa. Eles estão limpando a piscina após as aulas como castigo. Kurosi não consegue deixar de se sentir culpado por eles estarem ali. Porém, ao olhar as roupas da senpai, ele não pode deixar de pensar que tem muita sorte. A senpai apenas manda que ele comece a limpar corretamente. Ele pensa que a senpai só se atrasou por culpa dele. Mesmo que ela tenha dito que ir para a escola com ele tenha sido legal, ele sabe que limpar é um saco.
ele espera que a senpai não esteja brava. A senpai parece notar sua inquietação e decide chamar sua atenção o pegando de surpresa. Ela diz que de alguma forma essa situação não é tão ruim assim. Kurosi cora e abaixando a cabeça, diz que também estava se divertindo. A senpai ri e ele pensa que era bom ela não estar brava. A senpai não era nada assustadora quanto ele pensava. Na verdade ela é super gentil. Como são só os dois limpando hoje, ele espera poder conversar mais com ela. Ele não sabe nada da senpai. Por isso ele quer saber as coisas que ela gosta ou o que ela faz no tempo livre. Ele realmente espera se aproximar mais dela. Porém nesse momento um grupo de garotos se aproxima. Parece que eles não eram os únicos que iriam limpar. Os garotos reclamam que limpar é um saco e que eles pelo menos poderiam brincar. Ele realmente pensou que poderia ficar sozinho com a senpai. Eles eram muito barulhentos. Ele olha para a senpai para falar dos garotos que chegaram. Mas percebe que ela de repente realmente parecia estar transbordando de raiva. Ele tem certeza que a senpai não gosta de pessoas. Kurosi tenta acalmar a senpai dizendo para eles ignorarem os garotos e limparem só os dois. Mas ela diz que não era isso. Ele realmente não entende o que estava a deixando com tanta raiva. Será que a senpai sentia a mesma coisa que o Kurosi e também queria ficar sozinha com ele? Bem no momento em que ela iria falar vemos que alguém acabou jogando água nela sem querer. Todos eles já sabem o que os espera agora. A senpai deixa claro que irá matar todos eles. Eles só podem gritar que sentem muito. A senpai era realmente assustadora. Depois disso os garotos limparam a parte deles em uma velocidade absurda e foram para casa e a senpai continua encharcada. Eles molharam seu cabelo e suas roupas. Ela deveria processá-los por abalo emocional. Kurosi realmente não sabia se a senpai estava brincando. Em um suspiro ela diz que não tinha o que fazer e começa a amarrar o cabelo e tirar a blusa. Sorrindo, ela diz para eles começarem a limpar logo. Porém Kurosi não consegue deixar de notar sua blusa transparente. Ele não sabe o que fazer. Se ela perceber que ele viu ela com certeza irá matá-lo. Ele tira a blusa e a entrega, dizendo que ela poderia usar. Ela se assusta com isso até indo um pouco para trás, mas para ao notar sua camiseta. Ela cora e agradece pela consideração. Isso foi bem legal de sua parte. Ele fica feliz que eles estejam de boa e pondo sua blusa. A senpai diz para eles terminarem logo. Ela pede que ele pegue o balde enquanto Kurosi pensa que finalmente está sozinho com ela. Enquanto ela manda ele correr, ele pensa em como ela era fofa. Se lembrando do que ela ia dizer antes sobre estar brava, ele pergunta sobre o que ela ia dizer antes de jogarem água nela. Mas ela responde que aquilo era segredo. Ele tenta insistir mas a senpai bate nele com a vassoura mandando ele se apressar. Ela o olha correr enquanto esfrega e até joga água nele. Ela realmente parecia estar se divertindo. Mais tarde, Kurosi foi até o vestiário para se trocar porém estava trancado então decidiu ir para a enfermaria. Porém quando abre a porta, em uma cena que eu infelizmente vou ter que censurar, nossa, fazia tempo que eu não dizia isso. A senpai já estava se trocando lá dentro. Ele fica completamente vermelho com isso e rapidamente fecha a porta se desculpando. Porém quando vira para ir embora, ele sente uma presença maligna vinda de dentro da sala. Com um sorriso, a senpai questiona se ele sabe o que vai acontecer caso ele não esqueça o que viu. Ele corre dizendo que irá esquecer imediatamente, mas nós sabemos que não é verdade. Antes de continuar, deixa o like, comente e se inscreva para mais. No outro dia, Kurosi admite que não consegue esquecer o que viu ontem. Ele não sabe como vai olhar para a senpai. Nesse momento ele a vê vindo em sua direção, ela parecia assustadora como sempre. Como eles vão se cruzar ele deve cumprimentá-la. Ele puxa forças para isso porém quando vai dizer ela simplesmente passa por ele o ignorando. Isso realmente o deixa em choque, ela realmente o ignorou sem nem olhar para ele. Ela realmente estava brava por causa de ontem. Ao sem lembrar de seu sorriso, ele realmente pensou que eles estavam ficando mais próximos. Não, ele deve ter entendido algo errado. Ele é só um membro do comitê da saúde, ele não tem nenhuma ligação com a senpai. O motivo de ela ser gentil com ele realmente sempre foi meio vago. Porém, Kurosi não se importa com o que ela pensa dele, ele realmente precisa se desculpar por deixá-la desconfortável. Após as aulas, ele torce para que senpai esteja na enfermaria como sempre. Ele comemora por ela realmente estar. Tomando coragem, Kurosi chama por ela que final o olha. Com um sorriso ela o cumprimenta e questiona se ele iria limpar hoje. Ele fica confuso e ela questiona o que foi. Kurosi pergunta se ela não estava brava pelo que aconteceu ontem. Ela pergunta o que ele está falando. Ele diz que falou com ela no corredor e ela o ignorou.
A senpai demora um momento para entender. Ela admite que esqueceu as lentes hoje, então não estava vendo muito bem e também estava de fones, por isso não o percebeu. Kurosi fica incrédulo e a senpai se desculpa por tê-lo preocupado. Ele admite que está muito aliviado. A senpai diz que o que aconteceu ontem foi um acidente, então não foi culpa dele. Porém, se ele não esquecer, ele irá morrer. Kurosi está feliz que tudo voltou só normal. Ele admite cabisbaixo que pensou que ela tivesse começado a odiá-lo bem quando eles estão ficando mais próximos. Ela ri, perguntando se ele odeia tanto a ideia de eles não conversarem mais. Enquanto ele fica com vergonha, ela apenas ri dele. Outro dia, no caminho para a escola, ele ouve duas garotas conversando sobre as mensagens que mandaram. Kurosi pega seu celular para ver os contatos e vemos que a única pessoa que ele tem é sua mãe. Ele realmente queria ter alguém para conversar online. É quando ele se lembra da senpai, mas rapidamente muda de ideia. Seria estranho pedir o contato dela do nada. Ele imagina ela se sentindo desconfortável com seu pedido. Ficaria um clima estranho. Mas como será que a senpai age online? Será que ela não tem foto de perfil? Será que ela é do tipo que vê mas não responde? Ou será que ela é do tipo que responde um texto grande com uma gíria? Isso tudo era possível para a senpai. Bem nesse momento ela chega o assustando. Eles conversam normalmente e ele se questiona o porquê sempre que ele pensa na senpai que ela aparece. Porém, depois de ontem ele percebeu que a senpai não odeia nem nada, e como são conhecidos, trocar contato não seria estranho. Então, bem quando ele vai pedir, ela pergunta se ele quer trocar contato. Ele se assusta e por sua expressão a senpai se irrita, perguntando se ele não queria. Ele rapidamente nega que seja isso. Ele questiona se estava tudo bem, e ela diz que se tivessem o contato um do outro ela poderia ter mandado mensagem para ele após o incidente da enfermeira e não teria ocorrido aquele mal-entendido. Além do mais, eles são amigos, então isso era natural. Kurosi comemora que ela o considere um amigo. Após isso eles trocam o contato normalmente com a senpai rindo. Ela ri ao ver que ele nem tinha uma foto. Kurosi fica ansioso para ver o perfil da senpai e se surpreende ao ver que estava apenas seu primeiro nome. Ele se surpreende ao ver isso. Era a primeira vez que ele viu que o primeiro nome da senpai é Miu. De alguma forma isso o deixa muito feliz. Sem ele perceber, a senpai fica muito corada por esse entusiasmo dele. Kurosi pergunta se tinha algo de errado, mas a senpai apenas manda que ele ande rápido enquanto dá um tapa nele. Ele realmente não entende o porquê disso. Kurosi está andando pelos corredores quando ele ouve dois rapazes falando sobre a senpai. Ele pensa que é normal, afinal ela é famosa. Porém ele fica chocado quando o garoto diz que sua amiga a viu fumando. O garoto acha graça e o outro diz que, sendo ela, ele não duvida. Kurosi imagina a senpai fumando. Não, claro que não. Mesmo que a senpai seja assustadora, ela não é uma delinquente. Mesmo assim ele está preocupado. Ele vai até a enfermaria. Ele pergunta para a enfermeira se a senpai estava lá e ela o avisa que a senpai estava no pátio e ele agradece, já se retirando. Ela não pode estar fumando de verdade, certo? Deve ser apenas um rumor. Porém, quando finalmente chega no pátio e encontra a senpai, ele percebe que de fato ela está com um cigarro na boca. Ele fica em choque sem acreditar. Quando ela o vê, ela sorri como sempre e estende a caixa perguntando se ele quer um. É quando ele percebe que na verdade era apenas uma bala comprida. A senpai diz que estava viciada nisso. Kurosi fica feliz por ter sido um mal-entendido, mas admite que qualquer um que não conheça a senpai pode facilmente se confundir. Ele admite que ouviu um rumor de ela estar fumando ali, o que a deixa surpresa. Ela diz que isso realmente pode ser mal interpretado. Ela tem todo tipo de rumor sobre ela. Ela apenas deixa eles falarem o que quiserem. Realmente não se importa. Kurosi diz que estava feliz. Por um momento realmente ficou preocupado de ela estar fumando. Ela fica surpresa, mas rapidamente muda para um sorriso provocador. Ela questiona o que ele teria feito se ela realmente estivesse fumando. Ele pergunta para ter certeza se ela realmente estava fumando e ela ri, dizendo que era brincadeira. Depois disso, eles estão observando as carpas. Kurosi pergunta se a senpai costuma alimentar as carpas e se ela gostava delas. Mas a senpai diz que gostar não está muito certo. É mais como se quisesse saber o que elas pensam, ou então qual será o gosto delas. Até a carpa se assusta com isso. Os dois ficam em um silêncio constrangedor, até o peixe vai embora. Ele pensa que é agora que deveria ser útil para a senpai. Ele começa a procurar no celular pratos que usam carpas e como preparar. Ele diz sorrindo que as carpas têm uma carne branca e aparentemente são deliciosas. Geralmente as pessoas comem em sopa de miso ou em pratos cozidos. Mas ela o olha incrédula como se ele fosse louco. Ela diz que tinha sido apenas uma brincadeira. Ela não quer saber essas coisas. Se levantando para olhar os peixes mais de perto,
Ela diz que, como esperado, suas piadas não funcionavam como Kurosi. O prota pensa que as piadas da senpai são difíceis. Era realmente assustador. Durante a noite, a irmã mais velha do Kurosi invade seu quarto o assustando. Ela estranha sua reação e pergunta se ele estava fazendo algo impróprio. Ela questiona se ele está livre no domingo e ele nega. Mas ela ignora e diz que com certeza ele estaria livre no domingo. Ela diz que tinha ingressos para o cinema, mas sua amiga desistiu, então ela não quer mais ir. Ele diz para ela deixar sua irmã mais nova ir. Porém ela diz que Umi estaria ocupada com o clube, diferente dele. Kurosi pergunta qual o filme e ela diz que era um de terror bem pesado. Como eram 2 ingressos, ele deveria chamar um amigo para ir com ele. Coitada, mal sabe ela que ele não tem ninguém. Pera, ele tem 2 irmãs e ainda assim só tinha o contato da mãe salvo. De qualquer forma, ele pensa que a única pessoa que ele conhece era a senpai. Mas é claro que não tem como. Eles não eram próximos o suficiente, e convidar alguém assim para sair é estranho. Porém, como a senpai é assustadora, talvez ela goste de filmes de terror. Esse é um pensamento idiota. Ela realmente o vê como amigo, então não seria estranho. Porém, bem, quando vai mandar a mensagem, a senpai manda primeiro o assustando. Seria sobre uma reunião do clube semana que vem. Ela percebe que ele já visualizou e acha graça. Ela pergunta se ele iria mandar algo. Agora realmente não tem volta. Ele toma coragem e questiona se a senpai estava ocupada no domingo. Nós vemos que ela está deitada em sua cama. Ela pergunta o provocando o que ele está tramando, perguntando os planos de uma garota. Ele pergunta se ela gosta de filmes de terror e ela realmente parece estar achando graça da conversa. Ele diz que tinha um ingresso extra e ela finalmente deixa descansar, dizendo que ela estaria livre e eles poderiam ir. Ela agradece por ele a convidar Kurosi e fica corado sem acreditar nisso. Ele diz que entraria em contato mais tarde para confirmarem onde se encontrar. Ele realmente estava muito feliz. Porém ele não é o único que estava feliz. Corando, a senpai não consegue acreditar nisso. No próximo capítulo, eles irão sair em um encontro. Infelizmente o vídeo acaba por aqui. Para a parte 2, deixa o like, comente e se inscreva. Até a próxima e obrigado por assistir.